Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Christian. Estamos aqui para mais uma aula de Álgebra 2, esta belíssima disciplina. O que a gente fez da última vez? Contem-me. Vocês têm uma memória muito melhor que a minha. Enquanto eu vou compartilhando aqui o arquivo para a aulinha de hoje, contem-me o que a gente fez da última vez. Ah, a gente falou de Selic e IPCA. Opa, matéria errada. O que a gente falou em álgebra? A gente falou que você ia expulsar a Duda da sala, não sei por que razão. Ô, louco, jamais falei isso. Jamais faria isto. Calúnia. A gente trabalhou um pouquinho com anéis, né? A gente viu a definição de anel e fez exemplos. Não fizemos todos os exemplos que eu gostaria de fazer na última aula, por isso a gente vai fazer mais alguns exemplos hoje. Dois especificamente, tá? A gente fez o exemplo das matrizes e ficou ali como exercício para vocês entregarem aquelas continhas das matrizes. E quando eu falo continhas, você fala, professor, olha o jeito que você fala, é continha mesmo, tá? Não é demonstração nem nada, era multiplicação de matrizes, verificar, desculpa, eu tenho que apagar isso daqui, tá errado ali, verificar ali que valia a distributiva e a associativa, né? Completar, a gente fez a conta lá, ficou um negócio enorme, mas enfim. Então ficou ali para vocês entregarem essa continha, mas a gente tinha entendido o que era ali o esquema, né? Então, relembrando, então um anel, qual que é a diferença de um anel para grupo, né? Especificamente, que a gente viu lá no semestre passado. Grupo, a gente calma aí que meu ex-antivírus está aqui mandando um monte de notificação. Não vou renovar. O que acontece é que anel é uma estrutura que tem duas operações, soma e produto. Assim como espaços vetoriais lá, quando a gente estava em álgebra linear. Mas lá espaços vetoriais era soma e produto por escalar, produto por números, né? Então você multiplicava por um número ali. Aqui em anéis, eu estou falando que esse produto está dentro do próprio conjunto. Então, a grande diferença em álgebra linear, soma de matrizes, aqui em anéis, soma de matrizes. Check, igual. Agora, lá em álgebra linear, multiplicava número por matrizes, por exemplo. Aqui a gente multiplica matrizes por matrizes. Então, essa é a grande diferença aí entre espaços vetoriais e anéis. Então, anéis, duas estruturas, soma e produto, tá? Aqui soma e produto de fato, né? A gente ficava lá no semestre passado o tempo todo, qual operação, aqui soma e produto. Wellington, você ia falar alguma coisa? Não? Tá, prosseguimos. Só que para ser anel, então, além de ter um conjunto ter essas duas propriedades, muitos conjuntos têm essas duas propriedades, né? Então, digita aí então, Wellington, por favor, para a gente ver qual que é a sua dúvida. Às vezes ela é importante aí para todo mundo. Então a gente tinha mais 6 propriedades aí, 6 axiomas que precisam valer para que seja anel. Por que axiomas? Por que axiomas? Porque são coisas que precisam valer ali, eu não preciso provar a partir de outras coisas. Ou é ou não é, né? A multiplicação ou ela é distributiva, então eu vou usar isso, e a multiplicação é associativa, eu vou usar também, tá? Então, por isso que a gente às vezes fala os axiomas dos anéis, ou as propriedades que definem um anel, certo? O contrário, você se refere à minha fala agora ou à fala do Wellington, Patrícia? A fala do Wellington. O Wellington falou que anel está dentro dos grupos. Isso pode ser interpretado de formas diferentes, tá? Então, depende do que vocês consideram dentro.
Mas assim, nós temos mais grupos do que anéis. Porque veja só, quando eu peço, então, quando eu peço ali, então, o grupo tem uma operação só, mas vamos pensar assim, considere todos os anéis, considera lá o conjunto dos teus anéis. Então, o que que acontece com eles? Ele satisfaz a propriedade ali da soma ser um grupo abeliano e a multiplicação ter aquelas duas operações a mais. Agora eu posso ter conjuntos que só satisfaz a primeira condição e não satisfaz aquelas as duas últimas ali, a multiplicação e a associativa, desculpe, a distributiva. Então quer dizer que nós temos mais grupos do que anéis. Nesse sentido, a gente pode dizer que anéis estão dentro de grupos. E exatamente, nem todo grupo é abeliano. Então, e aqui a gente está falando só em grupo com a soma, a gente tem grupo com diversas operações. Então, nesse sentido, a gente pode falar que anéis estão dentro de grupos, porque para cada anel que eu com certeza tenho um grupo, mas para cada grupo que eu tenho, não necessariamente eu consigo um anel, tá? Então, nesse sentido aí. Mas se você pensa, por exemplo, nas operações, tipo nossa, falei tipo, né? Que coisa. No meio ali da prova para verificar que é um anel, uma das condições é ser grupo. Então, quando você olha as propriedades, quando você olha as propriedades ali, aquelas três propriedades, uma delas é ser grupo. Então, se você pega um anel ali, uma das coisas é ser grupo. Então, nesse sentido, você pode pensar que um grupo é uma propriedade menor, digamos assim, né? Porque para ser anel, bom, tem que ser grupo e mais duas coisas. Mas então essa questão de dentro e fora, ela é muito subjetiva, mas a gente tem que entender dessas duas formas. Então, eu tenho muito mais grupos do que anéis, naturalmente, mas para ser anel, uma condição é ser grupo ali, né, com as operações. Então, tem esses dois pontos de vista. Então, ambos estavam corretos aí. Exatamente. Todo anel é um grupo, mas nem todo grupo é anel. Só que aí você tem que especificar. Todo anel é um grupo com a soma, tá? Mas é isso mesmo. Todo curitibano é chato, mas nem todo chato é curitibano. Não, isso não é verdade, Wellington. Eu não sou curitibano e sou chato. Então, tá aí, contra-exemplo. Logo, logo, ó, já me dei de contra-exemplo aqui. Então, são questões importantes, né? A gente entender o que é maior, o que é menor, porque exatamente, tem isso aí também, Patrícia. A gente tem que entender o que significa maior e menor nesse contexto, porque a gente está exigindo mais do conjunto para que ele seja anel. Então, digamos assim, ser anel é uma coisa mais restrita, né, do que ser grupo. É mais fácil encontrar grupo do que anéis. Aí aqui o próximo slide, eu acho que já fala de subanéis, da definição, mas antes da gente passar para ele, eu vou compartilhar o meu whiteboard para a gente fazer exemplos, tá? Então, just a minute. Vamos continuar fazendo exemplos. Tem um exemplo ali que eu quero fazer com vocês que é legal. Enquanto o professor está carregando, Manda. quando a gente chama alguém de mala, é um negócio curitibano? Nossa, você é muito mala. Ou é uma gíria que o Brasil inteiro entende? Olha só, É que eu tava pensando tem. nisso agora. Eu não sei dizer, eu não sou curitibano, mas vivi a minha vida toda aqui. Eu não, para mim é natural, mas eu não sei se fora daqui é natural ou não. Entendi. Não sei dizer. Obrigada as contribuições. A Duda é perdida, a gente estava te elogiando, tá? A gente não, só eu e o professor. O Wellington falou que você é chata. É verdade. Então, vamos lá. Mais um exemplício. Tá, vocês estão vendo minha tela aí, gente? Sim, né? Então,
Agora, esse exemplo aqui, depois desse a gente vai ver um mais simples, tá? Mas esse daqui eu acho super importante porque depois a gente vai conseguir trabalhar cálculo aqui dentro também, de certa forma. Então, isso daí é bacana. Anéis de funções. Então, olha só, um exemplo aqui, a gente poderia pegar, eu poderia colocar A aqui, eu vou colocar R, tá? R elevado a R. Professor do céu, o que que é isso daí? É uma notação, tá? É uma notação. R, então o meu anel A vai ser R elevado a R, que é o quê? É igual ao conjunto de todas as funções tais que essa função tem como domínio os reais e como contradomínio os reais. Elas saem daqui do expoente e vêm para cá, tá? Essa é a leitura, se tivesse conjuntos diferentes. Um conjunto x elevado a um conjunto y, é isso que quer dizer. Funções de y para x, tá? Do expoente para cá. Então, eu posso considerar, ali eu estou chamando de r elevado a r, o conjunto de todas as funções. Então, prof. Oi. Então, se fosse R reais aos inteiros, ia ficar o domínio inteiro? E o contradomínio? Isso, vou colocar aqui do ladinho, tá? Como uma observação. Se eu tenho dois conjuntos, isso é uma notação universal da matemática, tá? Y elevado a x, isso daqui é o conjunto de todas as funções tais que f sai do conjunto x e vai para o conjunto y, tá? Então, ao conjunto de todas as funções de um conjunto x para um conjunto y, eu chamo de y elevado a x, contradomínio elevado a domínio, tá? É uma notação que a gente tem ali. Aí, quando eu coloco os dois iguais, bom, mais fácil, né? Mas então, eu estou considerando r elevado a r aqui, isso daí é o conjunto de todas as funções que saem de r e chegam no próprio r. Então, olha só, o que acontece aqui? A gente precisa definir operações para poder falar de anel, né? Operações de soma e de produto. Então, como que a gente soma funções, né? Então, a minha função f mais g, que sai de R e vai para R, sempre que eu for falar de operações relacionadas a funções, eu preciso estar aplicando elas em algum lugar. Então, a minha definição aqui vai ser o seguinte: a regra é f mais g. Vocês já sabem isso, a gente só está formalizando, tá? Aplicado em um elemento x é igual a f de x mais g de x para todo x pertencente aos reais, que é o meu domínio. Então, para qualquer elemento do meu domínio, somar funções nada mais é do que fazer a soma das funções aplicadas em cada elementinho, tem que valer para todo elemento. E aí eu pergunto para vocês, como vocês acham que ia ficar o produto de funções? Fg de R em R. Então, eu teria que f vezes g aplicado em x, isso é igual a f de x vezes g de x, para todo x pertencente aos reais. Então, eu defini o conjunto, o anel de funções, né? Então, aqui nesse caso específico, estou pegando todas as funções que saem dos reais e vão nos reais. Ah, professor, me dá um exemplo. Seno de x, defini de R em R. X quadrado mais 1. Logaritmo não, né? Tem as restrições. E elevado a x. E assim sucessivamente. Então, eu estou pegando toda função, toda. Então, pensem no tamanho desse conjunto. É toda função que sai dos reais e chega nos reais. Qualquer função que vocês trabalharam lá no cálculo,
está aí dentro. Então, é muita coisa. Eu estou chamando de F e G aqui porque são coisas genéricas, mas a gente tem aí trigonométrica, exponencial, transcendentes, algébricas, função constante, etc, etc. É muita coisa, tá? E aí eu estou dizendo como que a gente opera essas funções. Como que a gente opera? Soma de funções a gente vai aplicar isso aplicado em um elemento, né? É somar cada função aplicada. Então, se eu falo para vocês seno mais cosseno aplicado em um certo x, isso não vai aparecer em geral, né? Isso é seno de x mais cosseno de x. Em geral, com essas funções, elas já carregam ali, né? Mas não vai aparecer, mas... Então, só para vocês saberem. E o produto de funções, eu vou fazer o produto de cada uma aplicada nos valores. E aí, bom, o que a gente está interessado aqui? Esse A, que é o nosso R elevado a R, então vou colocar bem grande aqui, ficou até torto, que beleza. R elevado a R é anel. Isso daqui é um anel. Minha pergunta para vocês neste momento, vocês entenderam o que é esse conjunto? Tá, essa é a minha primeira pergunta. Vocês entenderam o que é esse conjunto? O conjunto de todas as funções de R em R? Sim? Ninguém mais? Não? Sim? Talvez? Wellington, Rafael, Priscila, Nicole, Guilherme, Graziele, Eduarda. Vocês entenderam que esse R elevado a R é o conjunto de todas as funções que saem de R e chegam em R? R aqui é reais mesmo, tá? Prof, é anel porque é de R em R, daí meio que não tem como não dar certo as condições. Isso. A gente vai fazer aqui as continhas para R em R, porque é o mais simples possível. Quer dizer, tem de Z em Z também, eu poderia pegar, né? Tem coisas bem simples. Mas, na realidade, se eu pego A e B aqui, né? Se esse Y e esse X fossem dois anéis, a gente vai enunciar isso depois, isso daqui tudo seria um anel também, tá? Então, se sai de um anel e chega num anel, o conjunto ali, o anel de funções é um anel, né? O conjunto das funções de um para outro é um anel também. Mesmo caso das matrizes, lembra? Eu falei para vocês, a gente podia pegar as matrizes com entradas reais, mas, bom, se eu pego uma matriz com entradas em outro anel, também é anel. Aqui é a mesma coisa, só que eu resolvi fazer o exemplo com R antes só para ficar mais lúdico, mais didático. Então, o que a gente precisa fazer para verificar que uma coisa é anel? Vocês estão manjando mais do que eu, muito mais. Opa, tá bom assim, gente, ou ficou pequeno? Para mim tá bom. Beleza. Então, podem se manifestar aí, se ficou pequeno, gente. Então, primeiro, first, a gente tem que verificar, né? Olha só, o Cebolinha ataca novamente. A gente tem que oh, meu Deus, verificar se é um grupo abeliano, tá? Só para compensar ali. Grupo abeliano com a soma, tá? Então, olhando a soma, será que é grupo abeliano? E aí mais 2 pontos. Aí aqui é a multiplicação associativa. Então, será que a multiplicação é associativa e distributiva? Tá? Já olha o chat, gente. Só um minutinho aí. Verifica para nós aí. Quem? Eu não, né, gente? É difícil, né? Cansativo, né, gente? Vamos lá. Vamos ver então aqui a primeira parte sobre ser grupo abeliano. Então, me relembrem aqui as propriedades de grupo abeliano.
Poxa, me colocar aí para fazer ao vivo é difícil, eu não sei. Tenho um pouco de medo. Grupo abeliano, 4 propriedades. Primeira propriedade é que a nossa operação tem que ser associativa. Então, se eu pegar 3 funções, ó, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido para a gente não precisar. Logicamente, eu deveria falar. Sejam f, g, h funções pertencentes a parará, tá? Então, mas eu vou fazer mais direto. Então, se eu pego f mais g mais uma terceira função h, então, para a gente verificar, a gente sempre vai aplicar isso daqui em um elemento. Se a gente está trabalhando com funções, e que é as operações das funções, a gente aplica num elemento. A gente viu acima qual que é a definição de funções. Então, isso ficaria a primeira, que é a nossa f mais g aplicado em x, mais h aplicado em x. Notem aqui, essa é a primeira, essa é a segunda. Aí a gente aplica a definição aqui também, ó, nessa primeira, f mais g. Isso ficaria, então, vou colocar um colchetes aqui para separar, f de x mais g de x mais h de x. E agora, vejam só, olha só que interessante. Quando eu apliquei a função em um valor, isso daqui está me dizendo que é um valor numérico, chegou lá no contradomínio já. Então, isso daqui são todos números, tá? É tudo número lá nos reais. Então, e nos reais, todo mundo sabe, a gente pode associar coisas. Então, isso daqui é f de x mais g de x mais h de x. Isso daqui nada mais é do que f de x mais, aí aqui a gente tem, vou colocar aqui o colchetes para ficar melhor, g mais h aplicado em x, usando a definição de soma de funções, né? Lembrem que é uma igualdade, vai e vem. Isso daqui é, então, uma primeira função mais uma segunda função. Isso é f mais... aqui eu vou colocar o colchetes. Esse colchetes ou parênteses aqui, tá, gente? Eu só estou mudando para não confundir ali o número de parênteses e colchetes. Mas... isso é f mais g mais h. Então, notem, o que aconteceu? Professor, não entendi nada aí. O que a gente mudou? Olha só, a gente estava fazendo f mais g mais h. Aqui a gente está fazendo f, g mais h. E a gente trocou esse parênteses, esse colchete ali, né, de posição. Então, está aprovada a nossa associatividade. Associativa. Professor, a associativa sempre parece muito fácil. É porque ela é fácil. Ela é trabalhosa. Ela é trabalhosa, mas ela é fácil. Já usei quase o quadro todo, hein? Que beleza! Segundo ponto. Vamos provar a comutatividade, porque tem que ser grupo abeliano. Então, f mais g aplicado em um ponto x do meu domínio, isso é f de x mais g de x. Mas isso daqui, como eu falei para vocês, quando eu estou aplicando no x, já é número, está lá nos reais, né? Mora no nosso contradomínio. Então, lá são números, posso trocar a ordem, g de x mais f de x. E isso daqui, pela definição de soma, é g mais f aplicado em x. E dessa forma, então, está provada a nossa comutatividade. Comutativa. Vou colocar só comutativa. Então, vejam, tranquilete. Agora temos mais uma propriedade aí.
vocês não estiverem acompanhando aí, avisem, tá? Estamos indo de boa. A gente tem que ter elemento oposto, mas para ter elemento oposto a gente precisa saber quem que é o neutro. Quem será que seria a função que seria candidato a elemento neutro aí? Ou seja, que eu somasse qualquer coisa e não mudasse nada. Me digam que número que eu somo com qualquer outro que não muda nada. Zero. Então, não é o f de zero, Patrícia. Mas vocês concordam? Vou fazer aqui no cantinho. Essa função aqui faz sentido para vocês? F de R em R. Para todo x que eu tenho no meu domínio, eu associo ao zero. É a função constante igual a zero. Tudo bem essa função? Vocês reconhecem ela como uma função? É a função constante zero. Então, ela tem um nome bonitinho. Quando a gente está olhando aqui para funções, vocês podem chamar ela de zero de R, que sai de R em R. É a nossa função constante, nossa função constante zero. Ou seja, para cada elemento que eu aplicar, para cada x, então o que que isso quer dizer? Opa, que feio. 0R aplicado em qualquer x é um zero, tá, Patrícia? É um zero, desculpa. Isso daqui é para ser um zero. Às vezes ele vem com um risquinho assim dentro, mas não precisa, tá? Então, essa função, o que que ela faz? Para cada elemento que eu aplicar, o resultado é zero, tá? Então, é a função constante zero. É igual se eu falasse para vocês a função constante 5. É aquela reta horizontal na altura 5. Estou pegando a reta horizontal na altura zero. O próprio eixo x, né? É uma função, a função constante igual a zero. Se eu somo qualquer coisa com ela, não vai mudar. Por quê? Se eu pegar f mais 0 R aplicado em um x qualquer, opa, o que que é isso daqui? Pela definição é f de x mais a função 0R aplicada em x. Mas essa função zero que a gente está chamando, ela leva todo mundo em zero. Então isso daqui é f de x mais zero, o número zero, que é igual a f de x. Então, f mais zero é igual a f. Não muda nada. E se eu fizesse zero mais f, daria a mesma coisa, tá? Então, essa função aqui é o nosso elemento neutro para esse conjunto. A função constante igual a zero. E, por fim, ali, o nosso elemento oposto, opposite, ali. Então, se eu tenho f pertencente a R elevado a R, o elemento oposto, eu vou escrever aqui oposto de F, é a função é a função menos F. O que que é essa função aqui? A função menos F, que sai de R e vai em R. Para cada elemento x, ao invés de levar em f de x, eu levo em menos f de x. Ela é o nosso elemento oposto. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima aqui, tá, gente? Depois eu diminuo um pouco ali para fazer o print para vocês. Com certeza ela não pode ser ímpar. Não sei, Wellington, não sei. Vamos ver aqui, ó, o que que acontece com essa função. Então, se eu faço f mais a menos f
aplicado em um x qualquer, isso daqui é f de x mais a função menos f aplicada em x. Menos f aplicada em x, a nossa definição aqui está dizendo que é f de x menos f de x. E isso daqui vai dar zero no final das contas. Então, para qualquer valor, notem, independente do x que eu coloque aqui, quando eu fizer f menos f, o resultado lá dá zero. Portanto, f mais menos f, isso é igual à nossa função zero ali dos reais, né? Que a gente viu ali o nosso elemento neutro. Então, a função menos f, ela é, de fato, o elemento oposto. O teu comentário é interessante, Wellington, tá? Mas o que acontece? Independente dela ser par ou ser ímpar, quando você fizer f de x menos f de x, você está subtraindo uma coisa da outra, né? Aí você pode falar, mas se a função é par, né? Quando se a função é ímpar, por exemplo, então f de x, f de menos x é igual a menos f de x. Só que aqui a gente não está alterando o nosso x, né? Ele está fixo, então é menos f de x e f de x. Então, essa continha que eu fiz aqui em amarelo, ela vale tanto para par, ímpar, sem paridade, ela sempre... Porque eu só estou somando e subtraindo a mesma coisa sempre, sabe? É a mesma coisa que eu falar para você, independente da paridade, seno de x menos seno de x é zero. Cosseno de x menos cosseno de x é zero. Independente do que esse menos faça lá com menos x e por aí vai, tá? Eu vou diminuir um pouco. Nicole, nossa printer, imagino, já deve estar a posta aí para tirar este print tão desejado. E aí a gente verifica a associativa e distributiva, tá? Foi. Beleza, valeu, Nicole. Prosseguimos. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, questionamentos, indagações, aflições? Contem-me, contem-me. Não? Not yet? Então tá. Então tá, eu vou tomar isso como um tudo ok, professor. Vamos ver a associativa, então? Ou vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a associativa para vocês, porque é mais fácil, né? E vou provar a distributiva. Ambas são bem tranquilitas, tá? Então, só verificando aqui a distributiva. Distributive. Distributiva. Paranana. Então, a distributiva vai ser F mais G vezes H aplicado em X. A gente tem que ver o que vai acontecer no final. Vamos lá, então. A definição de multiplicação de funções aplica a função, então, f mais g aplicado em x mais h, nossa, professor, ô louco, bicho, mais h vezes, meu Deus, h de x, tá? É a definição, eu faço a multiplicação ali de cada matriz, meu Deus, de cada função. Agora a soma, a gente viu também, f de x mais g de x vezes h de x, tá? Não, nem tô cansado. Super de boa, gente.
Nenhuma reunião hoje, imagina, né? A vida não é tão boa assim. Vamos lá. Não é tão boa no sentido de não ter reunião no dia, né? No domingo e no sábado, mas sábado às vezes ainda tem. Aqui estamos falando de números. F de x é um número, porque já está caindo nos reais. G de x já está caindo nos reais. H de x também. Então aqui vale a distributiva. Então isso daqui é f de x vezes h de x mais g de x vezes, oh meu Deus, vezes h de x. E aí a gente usa a definição ali. Então isso é f vezes g aplicado em x mais g vezes h aplicado em x. E isso no final das contas é f vezes g mais, opa, Ctrl Z, G vezes H aplicado em X. Então, vale, tá? Olha só o que aconteceu aqui. A nossa F mais G vezes H é FG mais GH, vale a distributiva. Professor, tem o outro lado da distributiva, né? Quando você falou com a gente. Exercício para o lar. Então, a associativa e o término da distributiva eu deixo como exercício porque eu acho que vocês pegaram a ideia agora, né? Então, para quem quiser fazer, para treinar, sinta-se à vontade, mas acho que a gente pegou bem a ideia aqui, tá? Prof, Pode falar. porque, ó, aí você fez FHX, F de x Uhum. vezes HX, mais G de x vezes HX. Beleza. Aí você fez F vezes G de x? Da onde você está vendo isso, Patrícia? Eu não acredito que você está vendo um negócio desse, Patrícia. Capaz, né? Nossa, Acho que eu me da onde confundi, senhor. que... tudo bem, dessa vez passa, tá? Aqui é F vezes H, tá, gente? O professor de vocês, cabeçudo aí, não se atentou, errou. F vezes H, tá? Mais G vezes H. E aqui é FH. Então, ficou certinho agora. E aí, bom, a associativa e a distributiva é a mesma ideia. Então, esse é o anel de funções. Então, todas as funções saindo de um anel e chegando em outro anel é também um anel. Por que eu peguei o conjunto dos reais aqui como exemplo? Porque ele é um conjunto muito legal. A hora que a gente for ver subanéis, ideais e tal, esse aí é na amizade, gente, porque ele é bem de boinha, só para vocês sinalizarem. Por que esse exemplo é bacana? Porque quando a gente vai lá falar de subanel, eu posso falar assim para vocês. Eu quero o subanel das funções contínuas, tá? Então, dentro de todas as funções que eu tenho aí, eu vou rebuscar lá do cálculo o que é uma função contínua. E aí eu vou verificar se é um subanel, ser contínua, né? O conjunto de todas as funções tais que f de zero é igual a zero, por exemplo. A função aplicada no zero é igual a zero. Não sei quanto vale nos outros pontos, mas eu quero todas as funções que quando eu aplico no zero, o valor seja zero. Por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo, x à quinta, cosseno de x não, né? Seno de x, exemplos do que não é, o próprio cosseno de x, e elevado a x, essas não são funções com essa propriedade, né? F de zero igual a zero. Isso define um subanel também, a gente vai ver mais para frente. Patrícia, o que falta para a distributiva é que a gente tem desse lado, é bem tranquilo, tá? Não é nada demais. E a gente tem também, se eu não me engano, F vezes, não precisa ser necessariamente as mesmas letras, mas, opa,
GH igual a FG mais FH, tá? É como se fosse a comutativa, digamos assim, né? Tanto faz se multiplicar a soma por um lado ou por outro, vale a distributiva. Seria... A conta é exatamente a mesma. E daí daria certo, daí seria F vezes G, hein? Olha só. Então, bom, acho que podemos prosseguir. Não sei se você quer tirar um print aí, Nicole. Aí, mas só se você quiser. Se não quiser também, estamos aí na atividade. Então, de boa, vamos lá. Eu vou seguir um caminho diferente do que eu coloquei nos slides, tá, gente? Eu, eu vou mudar o meu jeito ninja aqui, porque eu quero fazer um exemplo e a partir desse exemplo eu quero conversar com vocês. A gente já conversou sobre algumas coisas, mas eu, eu quero repetir essas coisas e incrementar ali com outra coisinha. Eu vi ele fazendo o Gear Second, é muito bacana. Pois é, eu me emocionei. Teve o cara que foi comemorar também, né? Imitou o Frank, fazendo aquele esqueminha com a mão virada. Teve o cara que imitou o Luffy fazendo o Gear Third, que é ele enchendo ali a mão. Foi emocionante, foi bacana. Vamos pegar então agora o seguinte exemplo. ZM, onde M é um número natural qualquer. ZM com a soma e o produto. Primeira coisa, e aí a gente vai ter uma conversa séria se a resposta for sim. A gente precisa verificar isso daqui? Precisamos provar? Não lembramos como verificar essa questão? Não, gente. A gente sabe que ZM com a soma, Z qualquer coisa ali, é grupo abeliano. A gente viu isso o semestre todo, o semestre passado, né? Falando de grupos. Isso daí é grupo abeliano. O 0 é o elemento neutro e a gente sempre consegue o elemento ali que é o elemento oposto. Quando você soma, dá zero, o 0 no caso. Agora, olha só. Opa, escapuliu. Isso aí, voltei. Caiu? Não. É. Voltou, Sabe, prof. Você caiu só no momento. é porque eu nunca sei quando eu caio ou não, porque eu tenho uma ideia, porque assim, ó, por exemplo, o que aconteceu agora? Acontece como se a Nicole tivesse aberto ali o microfone dela e aí desse um eco no fone dela. Foi isso que eu ouvi. Eu falei, ih, caiu, mas sabe, muito estranho assim. Enfim, não faz sentido. Olha só, então ZM+ é grupo abeliano, ok. Lembrando o que é ZM, né? Ô professor, me refresque a memória, por gentileza. 0/1/2/, são todos os restos de divisões por M. M-1 bara. Então, olha só, vou fazer aqui na sequencinha, olha só que bonitinho. Se eu pego A/ vezes B/, a gente viu como com a multiplicação isso também era grupo, né? E multiplico por C/, isso daqui naturalmente é A/ vezes B/ vezes C/. É associativo, né? Então, multiplicação, multiplication é associativa. Nossa, pior que eu estava escrevendo isso mesmo. Meu Deus. Multiplicação é associativa
E aí, porque aqui a gente está seguindo a ideia lá dos números inteiros, né? Quando a gente está dentro do ZM. E se eu faço A barra multiplicado por B barra mais C barra, isso é igual a barra B barra mais... Nossa, professor, ia errar de volta, hein? A barra C barra. Vamos lá. A mais B barra vezes C barra é igual a barra C barra mais B barra C barra. Então, vale a propriedade distributiva, tá? Eu fiz rapidinho aqui porque a gente já sabe que essas coisas valem, né? Quando a gente está trabalhando com os restos, a operação de multiplicação é igual similar à operação de multiplicação no conjunto dos inteiros mesmo. Manda. Deixa eu procurar. Enquanto você está digitando aí, eu vou procurar aqui a apresentação no meu computador, que aí eu acho que eu nem volto para o quadro do Blackboard. Eu só vou tirar uns prints e colando aqui que vai ficar melhor. Vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Aqui a gente pode representar o produto sem fazer o ponto. Pode, sem problemas. Tá? Não tem problema não, pode colocar de boinha. Agora, pergunta para vocês. Perguntinha. Tem algum número ali dentro do meu ZM? Tem algum número dentro do meu ZM que eu multiplique qualquer outro e o resultado seja este qualquer outro? Tem alguém que eu multiplico ali que quando eu multiplico por ele não muda nada? Se tem, quem é? Então, vejam só. 1 barra. Se eu multiplico por qualquer coisa que eu vou chamar de x barra aqui, que é qualquer outro elemento, quanto que é o resultado disso? O resultado disso é 1 vezes x barra, que é x barra. Então, multiplicar pelo 1 barra não muda em nada. Logo, eu tenho que 1 barra é elemento neutro da multiplicação. Elemento neutro da multiplicação. Então, tem um elemento neutro aí da multiplicação neste anel, que a gente viu, que é um anel, o nosso ZM. Então, só recordando o que a gente já viu na outra aula, tá? Opa, ficou pequeno. Então, aqui a gente tem uma definição, né? Quando a gente tiver um elemento neutro, ou seja, se eu tenho um anel que ele conta com o elemento neutro da multiplicação, e aqui é importante, tá? Esse elemento neutro é diferente do zero, para que as coisas façam sentido. Então, se eu tiver um elemento neutro da multiplicação, eu vou dizer, o nosso anel ele vai receber o nome de anel com unidade. A gente já viu isso na penúltima aula, eu acho, mas só para recordar. E aí a gente vai dizer que o nosso elemento neutro, a gente chama ele de unidade do anel, tá? Então, para a gente não confundir elemento neutro da soma com elemento neutro da multiplicação, vocês chamam o elemento neutro da multiplicação de unidade do anel, tá?
Tudo bem, gente? Então, aqui neste caso, eu poderia dizer que o 1 barra, ao invés de escrever elemento neutro da multiplicação, 1 barra é unidade de ZM. Como estamos até então, gente? Me digam aí. Suzy, tristes? Por que tristes? Why so serious? Why so sad? Fome? Logo, logo passa, gente. A gente acaba daqui a pouco aqui. Vocês podem sair aí para comer. Deixa eu ver aqui, né? Como que é? Gente. Parará, parará, tarará. Aí, vamos lá. Segue o jogo, então. Posso passar? Sim, não, acho que eu estou esperando o print. Ah, já está ali o print. Meu Deus, olha só. Vocês são muito rápidos, gente. Agora, seguindo então a mesma linha de raciocínio aqui, tá? Então, a gente já viu na aula passada. Ô, professor, você só vai ficar repetindo as coisas da aula passada? Não, a gente vai ver uma coisa legal depois. É verdade. Então, muito legal, muito legal. E é uma das coisas, uma coisa simples, simplíssima, mas é uma das coisas que eu acho mais bacanas da teoria de anéis, sabe? Mais bacana. Então, olha só, mas isso vem na sequência. Por enquanto, vamos ver outra coisa. Se eu pego A barra vezes A barra, vocês concordam que isso é a mesma coisa que B barra vezes A barra? Sim, professor. Então, a nossa multiplicação também é comutativa, aqui nesse caso, multiplicação, ela é comutativa assim como a soma. Observação aqui, a soma é sempre comutativa, a multiplicação não necessariamente, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem que a nossa multiplicação é associativa, a gente vai dizer que o nosso anel é um anel comutativo. Já vimos na aula passada também, mas eu vou colocar aqui porque aí a gente faz um suspense para o próximo item. Não é sempre, tá? Então, por isso que tem a nomenclatura ali, anel comutativo. Então, se, ó, vejam só, notem aqui, isso daqui é importante da gente lembrar. Se a multiplicação for comutativa, então a gente vai dizer que o nosso anel é um anel comutativo. Desculpa, Patrícia, acho que eu não entendi tua pergunta. Ou você travou sua internet? Não entendi. Sua mente travou? No que travou aí? Diga. Como é que não é sempre comutativa? Pensa nas matrizes. As matrizes ali, a operação não é comutativa. Destravou. Agora, olha só. A gente está falando de um ZM qualquer. Agora, vamos falar de um exemplo mais simplesinho. Então, vamos reduzir, tá? Então, vou colocar aqui em cinzinha, né? Então, pensando de forma mais simples. Pensando de forma mais simples.
Então, ao invés de pensar em ZM com M qualquer, vamos pensar no Z6. Quem que é o Z6? 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. Está aí. Minha pergunta a vocês. 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra e 5 barra são todos elementos diferentes de zero? Sim, é isso mesmo, tá? É sim. É a resposta mais óbvia possível. O zero é o zero, os outros elementos são diferentes de zero, claro. Então, olha só. Mas daí eu pergunto para vocês, aqui no Z6, tá? Ó, aqui que a gente está pensando. Se eu fizer 2 barra vezes 3 barra, quanto que dá isso? Seria o nosso 6 barra, mas dentro do Z6 isso é 0. 0. Aí, lembrem-se, olha só que legal, quando vocês estavam talvez já no 9º ano, né, na época de vocês, na minha época era a 8ª série, ou primeiro ano do ensino médio, qualquer coisa assim, quando vocês iam resolver, por exemplo, equação do segundo grau, que era assim, x² mais 3x igual a zero. Como que vocês resolviam uma equação dessa daqui, que não tinha o termo c, o termo independente? Isolo x colocando em evidência, né? Então, x é igual a x mais 3, x vezes x mais 3, desculpa, igual a zero. E aí, o que a gente concluía daqui? X ou x é zero, ou x mais 3 é zero, né? Então, x é menos 3. Mas a gente concluiu o quê? Bom, se eu estou multiplicando duas coisas e isso está dando zero, então, necessariamente, uma dessas coisas também, uma dessas coisas tem que ser zero. Aqui não é mais verdade isso. Aqui acabou-se. A gente está multiplicando duas coisas que não são zero e está dando zero. Então, a gente tem duas coisas que são diferentes de zero, dois elementos diferentes de zero, mas quando eu multiplico eles, dá zero. Poxa, então essa ideia que eu tinha lá atrás, professor, estava furada de resolver a equação de segundo grau dessa forma? Não, não estava furada. É porque aqui a gente está trabalhando nos reais ou nos complexos, né, quando resolvemos equações de segundo grau, mas é porque a gente está dentro dos complexos ou dos... Opa, me enrolei. A gente está dentro dos complexos ou dos reais, e esses conjuntos, eles têm uma propriedade. Eles são um domínio de integridade, um anel de integridade. Olha só. Então, vou colocar aqui na frente. Então, aqui a gente tem outra definição, outro tipo de anel, que aí eu acho fantástico. É o contrário do exemplo, mas é só para a gente ver que faz sentido existir isso, tá? Não é, isso é óbvio, sempre vai acontecer. Não, nem sempre acontece. Então, nesse caso aqui, realmente, a Patrícia está correta ali, eu vou me explicar, tá, gente? Era caminho da explicação. Então, o Z6, deixa eu colocar aqui para vocês, não é anel de integridade. Então, eu acho sempre mais intuitivo dar um exemplo de uma coisa que não dar um exemplo de uma coisa que não é anel de integridade para ver ali, para a gente saber o que é. Então, um anel, a gente vai dizer que um anel, ó, ele é comutativo e com unidade. Então, se eu vou pegar um anel que é comutativo e que tem unidade.
Se para esse anel vale a seguinte propriedade, ou seja, essa daqui, um elemento vezes o outro igual a zero, desculpa, implica que ou um é zero ou outro é zero, a esses anéis a gente vai dar o nome de anel de integridade. Então, ou domínio de integridade. Então, multipliquei dois elementos, o resultado deu zero. Se ele for um anel de integridade, eu com certeza sei que um deles é zero, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, poxa, professor, mas é óbvio isso, você está multiplicando duas coisas e o resultado está dando zero. Não, eu trouxe esse exemplo do Z6 antes, justamente para dizer que isso não é verdade sempre, tá? Então, existem locais, existem espaços, digamos, que eu multiplico coisas diferentes de zero, ambas as coisas diferentes de zero, e o resultado é zero. Então, eu vou dizer que um anel de integridade é um anel aonde se um elemento vezes o outro é igual a zero, então um dos dois, pelo menos um dos dois, é zero. Exemplos de anéis de integridade, que a gente sabe que isso daí vale. R, o conjunto dos inteiros, né? Conjunto dos racionais, o conjunto dos complexos. Ah, professor, não tem mais? Não tem mais. E aqui a gente começa a ver umas coisas diferentonas, bacanas, que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês não estiverem copiando, não sei, tá? Espera um pouquinho, que eu ainda tô. Tá, não, se vocês estiverem copiando, por favor, me avisem. Me avisem aqui no chat se tá tudo bem até agora. E aí, se tiver tudo bem, a hora que vocês terminarem de copiar, a gente vê dois exemplos mais de anéis que não são anéis de integridade, porque é muito legal, né? Muito interessante. Então, a Nicole está copiando, mas o print está... Não, mas então pode copiar. E Nicole, se você está copiando, eu imagino que é porque você comprou um caderno. Então, a gente vai aproveitar esse momento e vai deixar você copiar, tá? Eu prometi aquele dia. Então, aí, ó, olha só. Aí sim, hein? Gente, isso daqui é um conceito tão simples, mas ele gera uma gama de coisas. Depois, quando a gente for trabalhar com ideais, a gente não vai chegar a ver aqui que é uma coisa mais avançada, mas existe o que a gente chama de ideal primo. E o ideal primo vem dessa ideia também, e os ideais primos, eles são a fundamentação da, da parte de álgebra comutativa, que é uma teoria mais avançada. E a álgebra comutativa, por sua vez, gera todas as ferramentas para geometria algébrica, que é um negócio fantástico. Louco, louco, mas fantástico. Aí eu trabalhei um pouquinho de geometria algébrica no mestrado e no doutorado, mas só passei perto, assim. Mas tudo nasce dessa ideiazinha aqui, do anel de integridade. Então, vejam só que bonitinho. Fantastique. Dá até uma emocionada, né, gente? Ai, ai. Avisem aí a hora que vocês terminarem de copiar. Enquanto isso, eu continuo me emocionando aqui com este conceito tão singelo, mas tão importante. Tô esperando. Tá de boa, gente. Tá de boa. Nicole foi. Acho que os outros não se manifestaram, não estão copiando ou já terminaram. E tem a Eduarda que pediu para esperar. Estamos esperando.
Vai, beleza. Vamos então. A Eduarda tá brava ali, olha só. Então, continuando nessa questão, então, domínio de integridade. Se eu multiplico dois elementos e dá zero, um dos dois tem que ser zero. Então, não ser domínio de integridade é o contrário. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Vocês fizeram continhas com isto. M2R, conjunto das matrizes, por exemplo. Conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas reais. Tá? Então, esse daqui é o conjunto de todas as matrizes 2 por 2, A, B, C, D, tais que A, B, C, D pertence aos reais. Isso daqui a gente viu na aula passada, né? É um anel, não é comutativo, né? Porque o produto de matrizes não é comutativo. É um anel com unidade. Tá? Aí, a pergunta que fica no ar, né? Será que é anel de integridade? Será que é um anel de integridade? O anel das matrizes? E a resposta aqui para vocês é non. Não é um anel de integridade. Como assim, professor? Tão rápido? Sim. E vou jogar na cara de vocês estes dois, essa multiplicação. Olha essa matriz aqui multiplicada por essa matriz aqui. Pergunta para vocês: alguma dessas duas matrizes aí é a matriz nula? Ou ambas são matrizes diferentes de zero? O que vocês me dizem? São duas diferentes de zero, né? Agora, se eu faço o produto dessas matrizes, vocês sabem melhor do que eu. Então, eu faço linha por coluna, zero. Aí eu vou lá e faço linha por coluna, zero. Aí eu vou lá e faço linha por coluna, zero. Aí eu vou lá, olha que bonito, ficou coloridinha. Linha por coluna, zero. Diga, Nicole. Então, olha só. Vamos lá, boa sua pergunta, boa sua pergunta. Então, o que a gente fez aqui, ó? Olhando lá para nossa definição. A vezes B é igual a zero, tá? Então, para ser domínio de integridade, opa, acho que fica aqui. Isso, se A vezes B é igual a zero, então, se isso acontecer, isso teria que implicar que ou A é zero ou B é zero. Mas isso daqui não implica, nesse caso aqui que a gente fez, A igual a zero ou B igual a zero, porque a gente pegou duas coisas diferentes de zero, deu zero o resultado. Então, para ser domínio de integridade, um produto dando zero forçaria que ou um ou outro fosse zero. Eu peguei dois elementos cujo resultado é zero, mas nenhum deles é zero. Então, o que está acontecendo aqui? Não pode ser um anel de integridade, tá? Porque se fosse, teria que respeitar aquela... Isso mesmo. Não pode ser anel de integridade. É isso mesmo. A matriz é elemento. A gente está olhando para a matriz como um A, para outra matriz como um B e a terceira como um C. Então, a matriz é um elementinho, tá? Independente do que tem lá dentro dela, cada matriz é um elemento.
Tudo bem aí? Não? Sim, gente? Prof, eu não lembro. O não implica é assim mesmo? É só um risco em cima? Uhum. Hum. O não implica é assim como não existe, é um símbolo cortando, é o não implica. Então, olha só, lindo, gente, lindo isso, né? Porque você não precisa pensar em coisas muito rebuscadas. Você vai nas matrizes 2 por 2, você já consegue exemplos ali de matrizes que você multiplica elas, elas são diferentes de zero, ambas são diferentes de zero, mas o resultado é zero. E aí, por fim, então agora um outro exemplo de um anel que não é domínio de integridade, a gente vai considerar de volta o nosso anel RR, que a gente viu lá em cima. Então, esse anel aqui, o que que é? Eu já baixo ali para tirar o print, tá, gente? É o conjunto, ou para quem estiver copiando, eu baixo ali. É só para a gente não perder o fio da meada aqui, porque agora eu estou muito emocionado aqui com o que a gente está vendo. Então, o conjunto de todas as funções reais, tá? De R em R. Aí eu vou definir duas funções, olha só. Aí aqui, vamos dizer que é na malandragem mesmo. Ai, ai, ai. Então eu vou definir duas funções da seguinte forma. F de x é igual a zero, se x menor ou igual a zero, e vai ser x se x maior que zero. Essa é a primeira função, está definida ali por sentenças, mas é uma função. A minha segunda função, eu vou definir g de x e... Opa! Falhou aqui. G de x igual a x se o meu x for menor ou igual a zero e zero se x maior do que zero. Duas funções bonitinhas. Quando você desenha o gráfico de cada uma, vou desenhar o gráfico aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção. Então, se o x é menor ou igual a zero, a nossa função é zero. Quando o x é maior que zero, é a função x, né? É a nossa reta y igual a x. Essa função aqui já, então, quando x é menor ou igual a zero, ela é x. Então, aqui, opa, era para ser uma reta, é a nossa função x. E quando x é maior do que zero, é zero. Então, esse vermelho não ficou legal, né? Zero. Ai, ai, mesinha. Então, se dá para entender, tá ótimo. Só para. Então, são duas funções que não são nulas, porque essas funções elas têm valores não nulos, né? Tem valores ali que o f de x é diferente de zero. Mas quando eu faço a multiplicação dessas duas funções, f vezes g, aplicado em x, então isso é f de x vezes g de x. Notem que aqui eu tenho o mesmo elemento x. Então, se o x é menor ou igual a zero, eu multiplico com lá a minha f do x menor ou igual a zero com o g do x menor ou igual a zero. E assim sucessivamente. Então, isso daqui seria fazer a multiplicação dessas funções, seria então fazer a primeira parte, né, quando coincide x menor ou igual a zero, x menor ou igual a zero, então seria 0 vezes x, se x menor ou igual a zero, e x vezes zero, se x maior que zero. Mas em ambos os casos, quanto que está dando esse resultado aí dessa minha função? Se o meu x
é menor ou igual a zero, aqui está dando zero. Se o meu x é maior ou igual a zero, está dando zero. Portanto, f de x vezes g de x é igual a zero. Sempre. Só que, ou seja, isso implica ali, vamos colocar aqui mais bonitinho, f vezes g é igual àquela função que eu falei para vocês, a função 0R, né? A função que dá zero para todo mundo. Então, notem, peguei uma função que é diferente de zero, peguei outra função que é diferente de zero, e o valor deu zero também. Então, esse aqui não é, esse conjunto também não pode ser domínio de integridade. Ou seja, conjunto das matrizes, conjunto das funções, os EMs, alguns são, outros não, né? Os EMs, por exemplo, o Z5, ele é, quando o M for primo, ele vai ser domínio de integridade. Mas então eu queria mostrar para vocês esses exemplos de coisas que não são domínios de integridade, anéis que não são domínios de integridade aí, que são anéis muito bonitinhos. Eu acho que são exemplos muito legais. Coisas diferentes de zero quando você multiplica dá zero. Tipo, gente, como assim? Como assim? Eu tô pegando duas coisas que não são zero e o resultado tá dando zero. Ah, só em álgebra mesmo, professor. É, só em álgebra, mas só em álgebra? Eu estou pegando o exemplo das funções aqui. Isso daqui é cálculo, trabalhar com função. Eu peguei o exemplo das matrizes. Trabalhar com matrizes é álgebra linear. Eu peguei o exemplo do ZM aqui, do Z6. Aqui tudo bem, aqui é álgebra, né? Então, a gente não vê antes de álgebra, digamos assim. Mas fiz esses exemplos aqui só para a gente dar uma olhadinha melhor nesses casos. Tudo bem, gente? Não? Você quer que eu mude a tela aqui para você tirar print? Nicole, não precisa. Deu boa? Ah, então tá, não. Perfeito. Alguém está copiando e quer que eu mude a tela aqui para ficar melhor? Alguma coisa assim? Não? Tá. Então tá, gente, ó. Eu vou diminuir um pouco aqui, então não sei se tem mais alguém copiando. Então aqui tem a parte do Z6 ali. Aqui, deixa eu separar bonitinho para quem estiver copiando ainda. Terminou também. Aqui está a parte das matrizes e para frente, vou colocar, acho que o outro já foi. E daí ali para baixo, mais um pouquinho. Ih, não deu boa. Ah, agora deu, mas diminui aí. E aqui para baixo a parte do anel das funções, tá? Bom, gente, acho que é isso. Espero dúvidas aí, podem mandar, tá? Deixa eu avisar, já postei o primeiro TDE de vocês lá no Blackboard, tá? Então o TDE já tá lá, uma listinha de exercícios bem bonitinha para fazer. Sim, on time. Na realidade, o on time é até essa sexta, é o prazo que a gente tem. Aí, não são 29 páginas. Eu postei então o TDE para vocês ali de Álgebra 2. Para quem está fazendo inteligência financeira, também postei um TDE lá, mas esse TDE ele é mais contínuo, digamos assim. Eu vou postando textos ali ao longo do tempo ali, até somar a carga horária e a gente vê o conteúdo. Mas é isso aí, gente. Então ficamos por aqui. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, apontamentos, estou à disposição aqui no Blackboard ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Estou aí. Tchau.